Olá, nós somos do quarto período de Psicologia e esse grupo é composto por Débora Lisboa, Eliane Silva, Giovana Oliveira, Gustavo Welber de Souza, Vitano Oliveira, Jucimara Barreto, Laila Souza, Laisa Sacramento, Nariman Gonçalves, Solane Salles. E vamos apresentar para vocês um pouco sobre o contexto histórico da análise do comportamento. Análise do comportamento, também conhecida como behaviorismo ou análise experimental do comportamento, estuda o comportamento humano e animal a partir da interação entre o organismo e o ambiente. Ela avalia os comportamentos dos indivíduos, estudando como eles reagem a estímulos e agem em diferentes situações. A história dessa abordagem é dividida em várias fases marcantes, com as quais veremos a seguir. Nesse vídeo, exploraremos seu desenvolvimento histórico, desde sua origem e contribuições atuais. Contribuidores para o desenvolvimento da análise do comportamento. Origens filosóficas e científicas. A análise do comportamento tem suas raízes em tradições filosóficas e científicas anteriores, como o empirismo britânico e o funcionalismo. Filósofos como John Locke e David Hume argumentaram que todo conhecimento vem da experiência sensorial, o que influenciou o desenvolvimento da psicologia como uma ciência que se baseia na observação e experimentação. Primeiros passos e origens. Final do século XIX e início do século XX. Tudo começou quando um fisiologista russo, Ivan Pavlov, percebeu que os cães salivavam na presença da comida e dos seus donos. Pavlov ficou famoso por suas experiências com cães, onde ele demonstrou o conceito de condicionamento clássico. Ele descobriu que os cães podiam ser condicionados a salivar ao som de um sino, se esse som fosse repetidamente associado à apresentação de comida. Fase 1. Estímulo incondicionado. Neste condicionamento, primeiro era apresentada a comida ao cão. Como resposta desse estímulo, o cachorro salivava. Fase 2. Estímulo neutro. Nesta etapa, era utilizado um estímulo neutro sozinho, o toque de um sino, que não desencadeava nenhuma resposta no cão. Fase 3. Pareamento. Depois, foi utilizado os dois juntos. Primeiro o sino, estímulo neutro, e depois a comida, estímulo incondicionado, ao cão. E como resposta do estímulo, o cão salivava. Depois de fazer essa associação várias vezes, ele pôde perceber que o cão salivava com o toque do sino, mesmo sem a presença da comida. Pavlov chamou isso de reflexo condicionado. Extinção. Foi possível fazer, também, a extinção dessa associação, fazendo com que o sino tocasse várias vezes sem a apresentação da comida. Em seguida, logo o cão foi salivando menos, até deixar de salivar completamente ao toque do sino. Isso deu lugar a Pavlov na psicologia e é conhecido pelo condicionamento clássico. Primeiros passos e origens. Final do século XIX e início do século XX. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Tordink estava observando como gatos aprendiam a escapar de caixas para conseguir comida. Ele percebeu que quanto mais vezes conseguiam, mais rápido escapavam. Essa ideia foi conhecida como a lei do efeito. E como funcionava essa lei do efeito? Tordink colocava um gato dentro da caixa problema e um pedaço de carne fora da caixa. Em seguida, observava os esforços do animal para escapar e obter a corrida. Apesar de a primeira prensagem na alavanca ocorrer simplesmente por acidente, os gatos tornaram-se propensos a repeti-la, porque eles tinham recebido um prêmio imediatamente após executar a ação. O surgimento do behaviorismo. Primeiros passos e origens. Final do século XIX e início do século XX. Em 1913, John B. Watson, considerado o pai do behaviorismo, deu um passo ousado. Em 1913, Watson publicou o artigo Psychology is the Behaviorist Views It,
Ele sugeriu que a psicologia deveria focar apenas no que podemos ver e medir, comportamento, nada de pensamentos ou sentimentos, apenas no que pode ser observado, e assim nasceu o behaviorismo. Watson ficou conhecido por seus experimentos como o do pequeno Albert, no qual ele demonstrou que emoções como o medo podiam ser condicionadas. Veja como funcionava esse condicionamento. Nesse experimento, Watson e sua assistente Rosalind Rayner fizeram com que um bebê chamado Albert desenvolvesse medo de um rato branco, associando o rato a um som alto e assustador. Esse experimento foi fundamental para demonstrar os princípios do condicionamento clássico, influenciado pelos trabalhos de Norton Love. Fase 1. Estabelecimento da linha de base. Inicialmente, Albert foi exposto a vários estímulos, rato branco, coelho, cachorro e etc. E ele não mostrou medo de nenhum desses itens. Fase 2. Condicionamento. Albert foi exposto ao rato branco, e enquanto isso acontecia, Watson fazia um som alto e assustador ao golpear uma barra de metal com um martelo, o que acabou ocasionando medo em Albert. O som causava medo em Albert, um reflexo inato, e após repetidas associações do som alto com a presença do rato, Albert começou a demonstrar medo do rato mesmo sem o som. Fase 3. Generalização. Watson e Green então testaram se Albert demonstraria medo diante de outros estímulos que eram parecidos com o rato branco, como coelhos, cães, uma máscara de Papai Noel, etc. Ele passou a demonstrar medo não apenas do rato, mas também desses outros objetos, o que demonstrou um processo de generalização do medo. Desenvolvimento e consolidação, 1930 a 1950. Não podemos deixar de falar do psicólogo, que é a figura central na análise do comportamento, Bugus Frederick Skinner. Ele expandiu o trabalho de Watson e Pavlov ao desenvolver o conceito de condicionamento operante. Skinner demonstrou que comportamentos podem ser moldados por suas consequências e introduziu termos como reforço e punição. Seu trabalho influenciou enormemente a psicologia, especialmente com suas pesquisas utilizando a caixa de Skinner, um dispositivo usado para estudar o comportamento operante em animais. A caixa de Skinner era composta por alto-falantes, luz sinalizadora, dispensador de comida, pedaço de carne, grade elétrica, alavanca e gerador de choques elétricos. Fase 1. Preparação e contexto experimental. Inicialmente, o rato era colocado na caixa e tinha a oportunidade de explorar o ambiente. Nesse ponto, o rato não tinha nenhuma associação prévia entre pressionar a alavanca e obter comida. Quando o rato acidentalmente pressionava a alavanca, uma pequena porção de comida, uma pelotinha de alimento, era liberada imediatamente no comedor. Esse processo era repetido várias vezes, até que o rato começasse a perceber a conexão entre pressionar a alavanca e receber comida. Fase 2. Condicionamento. Com o tempo, o rato aprendia que pressionar a alavanca resultava em uma recompensa, comida. Esse processo é chamado de condicionamento operante. O ato de liberar comida após o rato pressionar a alavanca é chamado de reforço positivo. Skinner não para por aí. Ele defende que todos os aspectos do comportamento, até mesmo pensamentos e sentimentos, podem ser analisados cientificamente. Ele chama essa abordagem de behaviorismo radical. Essa ideia molda a psicologia moderna de uma forma que ainda influencia a prática clínica e a educação até hoje. E agora vamos ver os principais conceitos de behaviorismo radical de Skinner. Estímulo e resposta. Extinção. Discriminação. Condicionamento operante. Punição. Esquemas de reforço. Condicionamento clássico. Generalização. Comportamento. Você sabia que Skinner realizou experimentos significativos com pombos que se tornaram emblemáticos em seus estudos sobre o condicionamento operante? Embora a análise do comportamento tenha tido grande influência,
ela também enfrentou críticas, especialmente de correntes como a psicologia cognitiva, que emergiu nas décadas de 1960 e 1970. A psicologia cognitiva argumentava que os processos mentais, como pensamento, memória e percepção, eram essenciais para uma compreensão completa do comportamento. Críticas. Dentre eles, temos o Albert Bandura. Bandura criticou o behaviorismo, particularmente o radicalismo de Skinner. Mas ele faz parte do contexto histórico mais amplo da psicologia, onde seu trabalho serviu para desafiar e complementar as ideias behavioristas, incluindo as de Skinner. Expansão para o mundo real. E a partir da década de 50, a análise do comportamento começou a se expandir para além dos laboratórios e se aplicou a contextos clínicos e educacionais. O surgimento do campo da análise do comportamento aplicado, ABA, foi uma consequência desse movimento, onde os princípios da análise do comportamento foram aplicados para modificar comportamentos socialmente significativos, como na educação especial e na modificação de comportamentos desafiadores.